Olá pessoal, nós estamos aqui com o canal Papo Legal com Marinaldo e estamos na entrega do troféu do pioneirismo na Transamazônica. Pessoas que têm a ver com a história da BR 230. Estamos aqui com o senhor Jailson Brandão. Muito obrigado por nos receber. E nós temos uma pergunta básica para todas as pessoas que estão sendo entrevistadas. A partir de quando é que houve o seu primeiro contato com a rodovia Transamazônica? Seja bem-vindo. Bom dia, Marinaldo. Bom dia, ouvintes e público do Papo Legal. Na verdade, nós chegamos no Pará para conhecer em 1978 esse trecho da rodovia Transamazônica de novo repartimento até Ourópolis. No caso, nós conhecemos de ônibus na estrada, e já naquela fase de tráfego mais regular, né? A gente já tinha informação que momentos difíceis tinham realmente passado, mas mesmo assim era um trecho bem, no inverno, verão, um trecho bem trabalhoso para se transitar. E em 85, Marinaldo, eu cheguei em Uruará já para morar, trabalhando na CEPLAC, já no processo de implantação do programa Cacau na Transamazônica. Ou seja, foi uma aventura que passou a fazer parte da sua história de vida, a chegada ao solo uruaraense. Estamos aqui, por exemplo, dentro de 2022, já no final do ano, e falando sobre essa realidade, por exemplo, da sua pessoa estar aqui conosco. E os colegas de empreendimento, já havia outras pessoas antes, por exemplo? Já sim, Marinaldo. Na verdade, a minha própria família, parte dos meus irmãos já chegaram aqui no início dos anos 70, 74, 75. E no caso da CEPLAC, já em 78, 79, já tinha os primeiros servidores da CEPLAC aqui. Eu me lembro da equipe inicial de Uruará, que era o Jorjão, Aprígio, o Laureano, né? Aí depois veio outros colegas, e aí em 85 já vim me estabelecer aqui com a equipe, já que estamos aqui, eu e o Jamerson até hoje, né? Depois desses quase 40 anos. E com relação à minha vinda para o Pará, na verdade eu vim em 78 para fazer o vestibular, passei em Belém, fiquei 4 anos na universidade fazendo curso de agronomia, e depois mais 2 anos trabalhando na Embrapa como bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa. Voltei para a Bahia, fiz o concurso da CEPLAC e vim para Uruará para justamente, como disse inicialmente, iniciar a trabalhar na implantação do Procacau na Transamazônica, na Amazônia, no caso nosso aqui da Transamazônica. Ou seja, o senhor é natural, então, do território baiano? Sou baiano, natural de Itapebi. Isso. E fui, na verdade, contratado pela CEPLAC mediante concurso público na Bahia. Vim para cá por opção, né, fazendo uma permuta de vaga. O engenheiro agrônomo que estava aqui no escritório na época, isso em 84, né, ele querendo voltar para a Bahia, filho único, né, eu querendo vir para cá porque parte da minha família já estava no Pará, e acabou que a gente fez essa permuta de vaga. E eu vim para Uruará e ele voltou para o município onde eu estava trabalhando na Bahia no início minha relação de trabalho com a CEPLAC. Por exemplo, ainda na juventude lá na Bahia, houve assim uma primeira vez em que se ouviu falar da região? Como é que se chegou uma informação dessa para sua pessoa? Quem comentou? Como é que foi ter acesso a alguma informação da região onde estamos aqui no Pará? Na verdade, a minha família, meu pai, meus avós, meus irmãos, são produtores rurais desde na sua origem. E aquele chamado, aquele incentivo do governo de ocupar a Amazônia, de terra das oportunidades, né, principalmente produtores que tinham áreas muito pequenas ou não tinham terra para trabalhar,
sempre buscava essa região com aquele pensamento de ter seu próprio espaço de produção, sua própria terra, sua própria área para ou fazer lavoura ou criar, no caso, gado, fazer pecuária. E a gente vinha de uma região rural. E isso está no sangue da família já de muitos anos, de gerações. Então esse chamado do governo veio justamente se somar ao desejo de novas oportunidades da família, dos irmãos, do meu pai. Meu pai, na verdade, veio conhecer, gostou muito, mas infelizmente veio a falecer nesse processo de volta para a Bahia, vende alguma coisa que tinha lá para vir para cá, mas meus irmãos continuaram, vieram o Idelson, o Tião, o Gazu, o Odilon, eu e o Gilson viemos para a universidade em Belém, depois viemos para cá. Essa eu acho que é a história de toda a maioria dos agricultores que vieram para essa região, atendendo o chamado naquela época do governo para ocupar essas terras, né? Homens terras... sem terra para ocupar terras sem homens. Isso. Uhum. Mais ou menos esse o slogan. Mais ou menos esse o slogan, é verdade. Por exemplo, ao se chegar em Uruará, o senhor se recorda em termos de edificações, o que se tinha em Uruará que está na mente daquele momento para a gente poder trazer para o nosso público web telespectador um resgate sucinto daquela época? Bom, quando eu passei em 78 tinha muito pouca coisa, né? Quando eu cheguei em 85 ainda tinha o escritório do INCRA, tinha o escritório da Emater, muito próximo, ali perto da Bernardo Saião. Aqui nessa área aqui, em 85, que foi construído, inaugurado em 82, em 85 já tinha essas casas de alvenaria da CEPLAC, depois nós construímos mais, a CEPLAC construiu mais das casas de madeira, mas já tinha um escritório e 2 casas de alvenaria. Depois construiu mais 3 casas de madeira pré-moldada, ali mais próximo tinha o barracão da cooperativa, também alvenaria. Com muito movimento, tinha, por exemplo, a parada de ônibus lá no Iguada. Ao longo da Transamazônica, me lembro bem que a região do Flor de Minas, mais para cá no 154 ali no Jorge Bodelon da Dona Wanda, eram pontos da Transamazônica de muito movimento, sempre que eram referências em termos de quem transitava pela região, subindo um pouco mais depois de Uruará, Seu Geraldo ali no 195, os Marizeira, né? E aí seguia, dentro do município de Uruará, essas referências, onde você, ao viajar pela região, pela Transamazônica, sabia que naquele ponto ali você podia se alimentar, se tinha algum tipo de abrigo em determinadas ocasiões. É verdade. Mas aqui na cidade, na vila, né? Na agrovila, tinha muito pouca coisa. Ainda tinha... Você andava muito em área de mata, para sair às vezes de uma casa para outra, dependendo de onde você fosse aqui, alguns espaços ainda tinha muita vegetação ainda nativa. Correto. Hoje, por exemplo, aqui nós estamos num trevo, né? Continua passando a rodovia Transamazônica, que é a mãe dessa história toda. Nós temos hoje uma estrada estadual, que é a PA 370, que nos liga a Santarém, já numa distância quilométrica menor, e depois aí de 4 décadas, parece que o nosso sonho de progresso, de continuação, de história, que inclusive será contada por outros, isso não para. É verdade. Na verdade, a gente sempre tem que pensar que mais difícil já teve, né? Eu acredito que as famílias que moram aqui, quem chegou primeiro, sabe o quanto foi complicado e difícil se estabelecer e sobreviver, na verdade, do trabalho, da produção naquela época, quem precisava de deslocamento em função de questões de saúde, muita dificuldade. Mas hoje a gente percebe já, mas apesar de ainda ter esse trecho de Medicilândia a Rurópolis sem asfalto, mas a própria BR-230, a Transamazônica, a maior parte do trecho dela está asfaltado, pelo menos dentro do Pará. E agora com esse advento aí da construção, da abertura e construção da PA 370,
com esse acesso a Santarém, sem necessidade de ir a Rurópolis pela 163, economizando aí mais de 160 quilômetros de distância, né? Para quem transporta carga, para quem quer se deslocar por outros motivos, por outras necessidades, sabe o quanto isso significa em termos de economia de tempo e recursos, né? De combustível, essa distância que você vai ter a menos ao trafegar pela PA-370. Então essa rodovia estadual, que na verdade integra a Transamazônica, o Baixo Amazonas ao Médio Amazonas, eu acho que ela veio assim em boa hora. Apesar de ser um sonho antigo, né? Eu acho que quando foi criado o município de Uruará já se pensava nisso, mas está acontecendo agora, né? E está acontecendo efetivamente. Semana passada vinha de Santarém ou de Uruará para Santarém, depois de volta de Santarém para Uruará, já tem mais de 40 quilômetros de asfalto contínuo. Isso significa que a obra está acontecendo, né? E a gente espera que seja concluída no tempo necessário e na brevidade possível. Inclusive, para a gente localizar esta última passada pelo trecho da PA-370, nós estamos falando que isso aconteceu já aqui no mês de dezembro de 2022, né? Já se chegando muito além da metade do mês. Só para a gente localizar aqui para o nosso público web telespectador. O cacau, que faz parte da história de Uruará e das redondezas, que vem aí liderando os sonhos, continua sendo a lavoura do futuro. O cacau, ele é esperado como a lavoura que irá continuar a liderar essa parte econômica também? Marinaldo, aqui eu acredito que a cultura do cacau, a lavoura de cacau e a pecuária continuarão sendo o esteio da economia desse município e dessa região. Nós já temos assim indicativos de que em registro de só no município de Uruará, mais de 2.500 produtores cadastrados de áreas de meio hectare até mais de 100, 150, 200 hectares, que são poucas as áreas, porque o perfil do produtor de cacau de Uruará é um perfil de pequeno produtor, uma média aí de 8 até 10, 11 hectares. Né? Normalmente plantios em áreas pequenas, em chácaras, sítios, que são propriedades que foram subdivididas dentro da família, ou mesmo subdivididas para venda a terceiros. Então esse perfil do produtor de cacau ele é de pequeno produtor na Transamazônica e em Uruará particularmente. E com relação à viabilidade da cultura, ocupa mão de obra, socializa renda, porque a forma como o cacau é trabalhado ele ainda permite pouca mecanização, ele ocupa realmente a mão de obra. E a gente entende que, apesar dos altos e baixos dos preços, ainda é uma cultura viável, agora, principalmente para quem trabalha com a família. Porque hoje se reclama muito da dificuldade de mão de obra, porque todo pequeno produtor está cuidando de sua própria lavoura, da sua própria produção, então está se tendo dificuldade de trabalhadores, de pessoas para fazer determinadas práticas na lavoura de cacau, que demanda muita mão de obra, em determinados momentos cruciais, que é controle de pragas, controle de doenças, colheita, quebra, secagem. Então tem alguns agricultores que já sentem dificuldade, mas quem trabalha na propriedade, seja ela grande ou pequena, grande são poucas, mas seja ela média ou pequena, com a família, quem trabalha com a família, essas pessoas superam melhor as adversidades, tanto de questão de queda de preço, quanto de alguma intempérie, como aconteceu em 2015, uma seca muito forte. Os agricultores vão se recompondo e recuperando suas lavouras, e a gente entende que hoje a Uruará colhe de 16 a 18 mil toneladas de cacau, uma área plantada de mais de 25 mil hectares, área produtiva de em torno de 16 a 17 mil hectares, uma produtividade em torno de 1 quilo, alguma coisa por quilo por pé, ou 1.100, 900, vai oscilando nesse patamar, quilos por hectare.
É a média da Transamazônica, o Uruará tem se mantido dentro dessa média. E é o que tem segurado, a gente imagina, entende, que é o que tem segurado, na verdade, é o pequeno produtor, o agricultor familiar em sua propriedade, porque a evasão do campo é um processo natural no mundo inteiro, no Brasil particularmente, mas o cacau na Transamazônica tem contribuído muito para fixar o homem no campo. Muito bem. Seu Jailson, nós vamos deixar com o senhor aqui esta unidade do Troféu do Pioneirismo, tá? Inclusive nós temos aqui uma frase emblemática que ela diz que parabenizamos aos homens e mulheres de atitudes aguerridas que enfrentaram essa aventura para possibilitar o que somos hoje. Recebam nossa gratidão e muitas bênçãos de Deus. Isso aqui é uma iniciativa do canal Papo Legal com Marinaldo. E, para o nosso encerramento, eu gostaria de nos localizar aqui dentro do mês de dezembro de 2022, já com o ano de 2023 às portas, e para que o senhor pudesse deixar uma mensagem sua aos amigos, às pessoas que são conhecidas da sua pessoa dentro do seu trabalho, e inclusive uma mensagem que possa de repente ir para pessoas que não conhecem a nossa região e que estão tendo informações aqui através da internet. Fique à vontade para essa mensagem. Marinaldo, desejar um ano de 2023 com muita paz, muita saúde, prosperidade para todos, né? Toda a população de Uruará, toda a população da Transamazônica. Para você particularmente, a sua pessoa transmita aos internautas que acompanham o canal Papo Legal e dizer que a gente espera um 2023 pleno de bênçãos, né? Que a gente possa continuar trabalhando com saúde, sonhando com o Uruará sempre melhor, com a Transamazônica sempre melhor, e a gente volta a reafirmar, mais difícil já teve. Eu acho que os pioneiros fizeram sua parte e não me considero bem um pioneiro, porque eu cheguei em 85 para morar nessa região, com muita coisa feita, mas muito se mudou, muito se construiu de 85 para cá, com certeza, e a gente vê aí Uruará uma cidade bem diferente do que era a nossa antiga agrovila. Então, um 2023 de muita paz, muita saúde e prosperidade, com muitas bênçãos de Deus para todos nós. Muito obrigado e que Deus o abençoe a cada dia. Obrigado, amém.